Dando continuidade às nossas penas privativas de liberdade, onde o sujeito fica privado da liberdade em função de uma sanção penal, nós vamos encontrar algumas características. A primeira dela é a detração. A detração é o desconto da pena processual da sentença condenatória, ou seja, permite-se descontar da pena aquele tempo que ficou preso processualmente daquela condenação transitada em julgado. O que nós temos que lembrar é que a regra é que a pessoa responda o processo em liberdade, certo? Ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Assim, a pessoa só responderá ao processo preso caso ela não cumpra algum dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal. Se ela não cumprir, então será decretada a prisão provisória. Seja por garantia da ordem pública, seja por irregularidade da instrução, está atrapalhando as investigações, está coagindo testemunhas, ou seja, pela aplicação da lei penal, uma tentativa de fuga, por exemplo, aí sim ela vai ficar presa respondendo o processo. Caso contrário, a regra é em liberdade. Então, se houver a necessidade dessa pessoa responder o processo presa, com as prisões provisórias, aí então, no momento da sentença condenatória, vai se descontar dessa condenação, dessa sentença, todo o tempo em que ela ficou presa esperando o trânsito em julgado, esperando a condenação. Então, vamos imaginar que uma pessoa foi presa em flagrante, ficou 1 ano presa, certo? Aí transitou em julgado seu processo, onde ela pegou uma pena de 10 anos. No momento do trânsito em julgado, vai ser descontado esse ano que ela ficou presa respondendo o processo, ou seja, a partir do momento da condenação, ela terá que cumprir 9 anos de pena, porque 1 ano já foi cumprido anteriormente. É como se ela criasse um crédito, para depois descontar da sua pena. Outro ponto muito importante para trabalhar é o trabalho do preso. Nós já vimos lá, quando vimos o regime fechado, que o trabalho do preso pode ser interno e externo somente em obras públicas, no semiaberto, que pode ser interno e externo, aí sim, na iniciativa privada, e no regime aberto, onde o trabalho é uma premissa, ou seja, ele tem que trabalhar durante o dia para voltar a casa e albergado à noite, nós vamos ver que o trabalho do preso não é regulamentado pela CLT, ele é regulado pela Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal tem regras muito parecidas com a CLT, mas é ela quem determina as normatizações do trabalho do preso. A jornada de trabalho do preso não pode ser inferior a 6 horas, e nem superior a 8 horas, igual a CLT. Existe também repouso domingo e finais de semana, feriados e domingos, e também a remuneração tem que ser dada ao preso uma vez que ele trabalha. Só que essa remuneração, a Lei de Execução Penal determina que não pode ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Enquanto a CLT regula por salário mínimo, a remuneração do preso não pode ser inferior a 1/4. Isso hoje dá em média R$700, R$800, certo? Todas as questões de benefício da Previdência será mantido, ou seja, aposentadoria, qualquer tipo de acidente ele vai ser assistido, então isso é mantido. O que diverge de fato é a quantidade na remuneração e o destino da remuneração. O preso ele não pode se utilizar dessa remuneração como bem entender. A Lei de Execução Penal ela também estabelece qual vai ser esse destino da remuneração. Então, primeiro vai ser a indenização do crime, desde que se tenha isso determinado no julgamento, na sentença. Depois, assistência à família. Depois, as suas despesas, como sabonete, cigarro, papel higiênico, as suas despesas internas, certo? Depois, ele vai ressarcir o Estado, uma vez que o Estado está tendo custas com ele lá dentro do sistema prisional, e o restante vai ser depositado em uma poupança para que ele, no momento que saia, tenha um dinheirinho para recomeçar. É uma grande piada, uma vez que a quantidade é ínfima e, de fato, ele dificilmente vai conseguir suprir todas essas necessidades, tá certo? O trabalho, ele é uma questão bastante interessante porque ele é um dever, mas também ele é um direito, uma vez que o trabalho, além de dar ao homem o que fazer, ele tem uma remuneração. Interessante que o trabalho interno, certo? Como lavanderia, faxina, não é remunerado, mas deveria ser. Houve uma grande discussão e foi decidida lá nos tribunais que não precisa ser remunerado, uma vez que é um trabalho para a sua existência naquele convívio, naquele local. Mas eu acredito que deveria se dar a remuneração como uma forma, de fato, de reconhecê-lo como um cidadão trabalhador. Isso ajuda na ressocialização, certo? Nas prisões provisórias não é obrigado a trabalhar, mas se trabalhar também terá os mesmos direitos, certo?
Mas o mais interessante do trabalho, mais do que a remuneração, é a questão da remissão. Lembra aquela oração, remir pelos meus pecados, amém? Então, a remissão pelo trabalho acontece como um perdão de pena em relação aos dias trabalhados. Como é que funciona? Cada 3 dias de trabalho desconta-se um dia de pena, certo? Então, a pessoa, ela trabalha, ela vai ter a possibilidade de ganhar um dinheirinho, mas o mais importante, eu acredito, e que todos têm, por isso que se constitui-se num direito, é a questão da remissão, certo? O trabalho aqui pode ser equiparado pelo estudo, o que é muito interessante, né? Cada 12 horas de estudo, um dia menos de pena, e essas 12 horas têm que ser divididas em 3 dias, então fica mais ou menos a mesma coisa, cada 3 dias, né? Um dia de pena, também pode ser para o estudo, que foi aí um grande avanço, né, para a nossa sociedade, porque com o estudo a pessoa se qualifica e no momento da saída do sistema prisional ela tem mais condições lá fora, certo? No entanto, se ela for punida por falta grave, aquelas faltas do artigo 50 da Lei de Execução Penal, ela perde todo o tempo remido. Então ela não pode cometer falta grave, senão vai perder esse tempo que ela já tinha descontado de sua pena, certo? Há necessidade de documentos que comprovem esse tempo. Ou seja, se é no estudo, um comprovante de comparecimento e de desempenho do trabalho também o ponto. Então precisa sim essa comprovação do tempo, certo? Serve para tudo esse tempo remido, ou seja, para progressão de regime, vai ser contado para progressão de regime, para o livramento condicional, certo? E vai depender da decisão judicial. Então, vai ser encaminhado esse documento para o juiz da execução, o Ministério Público é dado vistas, e daí depois o juiz reconhece ou não esse tempo para remir a pena do condenado, certo? Então, gente, tem que se prestar atenção também que pode remir pena até 1/3 dessa pena, tá certo? O que é importante aqui nós destacarmos? Que a remissão pelo trabalho só é possível para o regime fechado e semiaberto. No aberto não. Por quê? Porque para o regime aberto o trabalho é uma premissa, é uma obrigação. Porque você só terá regime aberto se você trabalhar durante o dia e repousar à noite, certo? No entanto, para o regime aberto, há a possibilidade de remissão de pena pelo estudo. Então, se estudar, vai ter remissão de pena para o regime aberto. E é novo, podemos dizer, né? Já faz 3 anos, se eu não me engano, há a possibilidade da remissão de pena também pela leitura. Ou seja, faça uma leitura, no entanto, tem que se fazer uma resenha, escrever para ver se de fato a pessoa leu e compreendeu, né, o que estava sendo lido. Também existem algumas regras para que isso não seja burlado. Então, a remissão ela constitui de fato um grande incentivo, né, para a pessoa que está cumprindo pena, uma vez que trabalhando e estudando, ela pode diminuir esse tempo e mais do que isso, né, ela pode apresentar e aprender um novo ofício, uma nova profissão, né, e quando sair em liberdade, ter acesso aí à nossa sociedade no mercado de trabalho. Até mais!